até o final, versículo 20. Coisa linda, né? O trabalho do irmãozinho Tiago, coisa maravilhosa. Um chamado do Senhor, né? Para ir às nações. Vamos ao texto. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a tua bendita palavra foi lida. Rogamos que nos auxilies agora na compreensão daquilo que tu requeres de nós. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha trazer mudança, transformação, pelo poder da tua palavra e do teu santo ensino. Rogamos em nome de Jesus. Amém. O texto está intitulado aqui em negrito, a Grande Comissão, né? A Grande Comissão. E o que seria esta Grande Comissão? É uma ordem. É uma ordem. É algo que o Senhor nos manda fazer. Em suma, essa ordem é, de um modo bem prático, nós podíamos comparar ao mendigo que recebe de alguém um prato de comida e se sacia. E a pessoa que lhe deu diz: vai chamar os teus amigos, eu tenho mais para dar para eles. E ele então sai e vai entrando nos becos, nas ruas. Achei uma pessoa que está nos oferecendo comida. Vamos até lá. Alguém poderia dizer: não acredito. Mas a pessoa que lhe ofereceu diz: vai e chama. Ele poderia tomar duas atitudes. Uma seria: tem nada com isso, eles estão com fome, já enchi a barriga, não quero saber. Já está com o tanque cheio, né? Não quero saber. A outra atitude poderia ser: vou obedecer. Vou levar esta boa notícia para aqueles que estão famintos. O evangelho pode ser comparado a isto. Então o tema da nossa mensagem hoje será: o pão da vida deve ser compartilhado. O pão da vida deve ser compartilhado. E aí, levantamos algumas questões aqui, que o texto está nos respondendo, está nos mandando com tais e tais explicações. Que explicações são estas? Por qual razão? É a primeira pergunta que vai ser respondida. Você vai compartilhar o pão da vida. Por qual razão? Primeira pergunta, a resposta é: porque ele tem autoridade. Ele está ordenando. Ele está mandando. Ele nos dá uma ordem.
ele tem autoridade e tem poder, né? Como aquele que alimentou o mendigo. Eu tenho mais aqui, pode ir lá. Ele tem autoridade no céu e na terra. Cantamos há pouco aqui, junto com Santana, né? Acompanhando a letra. Que ele reina sobre o céu, sobre a terra. Tudo vem dele. Tudo é dele e para ele. Tudo lhe obedece. Até a florzinha, as feras, os astros. Ele governa todo o universo pelo poder da sua palavra. Tudo lhe obedece. Porque nós não devemos obedecê-lo. É uma ordem. Ele está mandando. Ele tem poder e autoridade para isto. Poder e autoridade sobre tudo que há nos céus e sobre tudo que há na terra. Ele tem poder sobre as hostes celestiais, sobre os anjos. Em nos mandando ir, tendo poder sobre tudo, ele nos garante a proteção, a provisão. Ah, pastor, mas então por que a gente faz campanha missionária, domingo missionário, e tem que mandar oferta? São os meios pelos quais ele vai sustentar a sua obra. Eu gosto, Ney, desta palavra, desta citação do Salmo. Não lembro qual é o Salmo, me perdoe. Mas o Senhor, se eu não me engano, é o 51. O Senhor derrama espírito voluntário. Ele dá ordem e nos equipa. Equipar é capacitar, é dar as condições. Num linguajar mais nosso, mais popular, é dar equipamentos para que se realize aquilo que foi ordenado. Né? Então, nós temos a convicção de que aquele que tem autoridade sobre a terra e sobre os céus, ele nos manda para vencermos as hostes infernais, para vencer a ação do maligno, para derrotar o inferno, para derrotar o diabo e seus demônios. Não há o que temer. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não se queimará. Mas, pastor, a gente viu, especialmente na época do Império Romano, os crentes sendo colocados como tochas humanas. Como é que não queimará? Espera aí. A história ainda não acabou. Você vai vê-los se levantar com o corpo glorificado, porque não negaram ao Senhor até o último momento, porque creram que aquele que mandou é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vai, porque eu tenho autoridade, vou fazer cumprir a minha palavra cabalmente, em todos os pontos. Devemos obedecer tão somente aquilo que Ele está nos mandando fazer. Tem poder para fazer cumprir todo o processo de salvação que Ele idealizou, projetou, planejou e faz acontecer. Todos os povos
haverão de ouvir, porque ele determinou isto e nos manda como co-participantes desta obra. É o meio pelo qual ele vai cumprir aquilo que a sua autoridade e poder já determinou. Nós somos seus instrumentos. Convém, é mister, é importantíssimo que nós obedeçamos e então compartilhemos o pão da vida para iluminar o mundo. A igreja é a luz do mundo, representando o Senhor Jesus Cristo, trazendo a notícia. Ele é poderoso, ele tem autoridade para então iluminar os corações, para regenerar, para trocar o coração endurecido, bruto. Então nós não iremos obedecê-lo em vão. Certamente haverão frutos. Requer que nós obedeçamos. Segunda pergunta: o pão da vida deve ser compartilhado? Em que ocasião? Veja aí no versículo 19, quando você lê aí o id. Id está posto, olhando aqui em português, a impressão que o verbo está no imperativo aí, não é? É isso? Imperativo, o que é? É um modo que expressa uma ordem ou desejo. Só que a gente, quando olha isso aqui no original, na verdade ele está no particípio. É como que diz: tendo ido, ou quando você estiver a caminho, esta é a ocasião. Enquanto você estiver passando por esta vida, caminhando, estrada fora, esta é a ocasião para pregar o Evangelho. Pergunta então: em que ocasião? Em todo tempo. Nós devemos ficar alertas para obedecer esta parte do chamado. Enquanto caminhamos, tendo ido, não necessariamente lá onde está o Tiago, não necessariamente lá onde está o Albano. Tem um missionário que está fazendo um trabalho na igreja de Betânia. Para quem não sabe, é a nossa igrejinha mãe, lá do Nordeste. Lá da onde vieram muitos de nós aqui, da família. E está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Também pode ser alvo da nossa oração e do nosso compromisso de sustento. Meus irmãos, é uma bênção você pensar no missionário, naquele que teve um chamado de ir para longe. E às vezes a gente pensa que a obra está completa, porque há 3 meios, nós temos dito e ouvido, 3 meios da gente evangelizar. Um é indo, outro é sustentando, outro é orando. Não tem como a gente não participar desta missão. Mas o que a palavra está dizendo, é por isso que eu estou aqui dando ênfase, né? A ordem, ou melhor, a palavra aqui não é posta ainda como ordem, a ordem vem daqui a pouco. É se referindo quando é que eu devo fazer missões. É ao caminhar, é ao andar pelo caminho. A hora que você vai no mercado, a hora que você vai na padaria. O mercado hoje fica difícil, a gente pensa no mercado grandão, que mal, por exemplo, na Ródia, onde tem lá perto da minha casa, às vezes você não tem nenhum contato com o caixa, tem uma máquina lá que você passa o produto, ele já vai fazendo a conta lá, e depois você passa o cartão e vai embora. Não tem nem contato
com as pessoas, né? Me refiro ao mercadinho da vila, ao bar. Vê lá o que você vai fazer no bar. A padaria, né? Para ali acharmos ocasião, para usar um linguajar moderninho, não é? Achar links que a gente possa aproveitar o gancho enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos na peregrinação para a mansão celestial. Compartilhemos o pão com o vizinho, com o parente, próximo, distante. Acha um link. Vai visitar um parente lá longe. Estou aqui, longe da minha casa. É como se eu estivesse passeando aqui e não vendo a hora de voltar para a minha casa. Assim é o céu. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando. Nós temos que ir para lá. Jesus nos ensina o que devemos fazer. Você já ouviu falar de Jesus? Acha um link. Acha um jeito de colocar Jesus na história. Com o amigo, no trabalho, estudando, enquanto caminhamos. Não está aqui a ordem no id. É enquanto vai. Enquanto você está indo. Tendo ido, agora sim, vem a terceira pergunta. Qual é, então, a abrangência? A abrangência. Não, espera aí. Antes da abrangência, vamos falar do imperativo, né? Enquanto vamos, o que é então o imperativo? Tem aqui no 19, ide, portanto. Portanto, é importante, porque ele nos leva ao versículo anterior. Tendo ele toda a autoridade, por isso nós colocamos aqui. Qual a razão? Porque é uma ordem. Porque ele tem autoridade. Enquanto você vai, o imperativo vem agora. Fazei discípulos. Esta é a ordem. Não é simplesmente o id, né? Ao longo de algum tempo, a gente vem compreendendo errado esse trecho, por conta desta pequena confusão aqui na nossa língua, né? No original, o que Jesus quis dizer é: enquanto está indo, a ordem vem agora. Fazei discípulos. Notem que é mais do que pregar. É mais do que fazer um trabalho na praça. Fiz minha obrigação. Está falado, está dito. O que ele está dizendo é: fazei discípulos. É o nosso contato diário. É o nosso exemplo. São as nossas atitudes. Ali nós vamos ensinando como agir, como fazer, o que confiar, o que esperar de Deus, o que Ele ensina, o que Ele manda. Fazer discípulo é um acompanhamento. Fazer discípulo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os. O batismo é um sinal visível de entrada à porta da igreja, visível. É acompanhar a pessoa até o ponto, até o momento em que ela, tendo a sua mente lavada pelo poder do Espírito Santo, lavada, regenerada, ela então precisa confessar isto, anunciar ao mundo, anunciar também a novos discípulos, fazer mais discípulos. Ela vai testemunhar: Deus me lavou a mente e o coração, Ele me regenerou, sou nova criatura. É um acompanhamento. Fazei discípulos, batizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante, não nos nomes, não é um só Deus, o Deus Trino, que está aqui em 3 pessoas, mas um único Deus, no nome de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os, levando-os a proclamar, a professar publicamente. É um acompanhamento. A explicação não pode ser resumida a uma frase. São tantas as figuras, são tantas riquezas na palavra de Deus para conversarmos, para proclamarmos, para ensinarmos, anunciar a salvação. Fazer discípulos vamos andar juntos. Vamos andar juntos. Não é simplesmente jogar. Vocês viram o missionário chamando para fazer algumas coisas. O que ele estava chamando? Ele falou, eu vou pegar aqui a ferramentinha para chamar as crianças para... Já até o... Como chama o menino? Moisés? Não. Benjamim. Benjamim se ligou, ele viu. Ele viu 2 coisas. Ensinando violão, né? E o que mais? Inglês, a sala de aula. São links. São desculpas para fazer um discipulado. Filmes. Filme Jesus, nós já trabalhamos com esse filme aqui, lembram? Faz tempo, né? Nós trabalhamos com esse filme. São meios de discipulado, de estar junto, dia a dia. Vai ensinar inglês? Ensina. Vai ensinar o violão? Ensina. Dali, eu tenho certeza absoluta que ele vai todo dia. O texto que ele vai ensinar em inglês, aposto que é um texto bíblico. A música que ele vai ensinar a tocar, aposto que é um salmo. Né? Estava cantando lá com as crianças, Salmo 133. Fazer discípulos, até a hora dele poder professar também a sua fé, anunciar diante de todo o principado e potestade, seus parentes, e olha que isso é risco de vida lá, hein? Né? Mas estou trazendo a coisa mais para cá, mais palpável, mais acessível para nós. Nós devemos fazer assim, Jesus está dizendo, não é ide, é enquanto você caminha, é enquanto vai, indo, fazei discípulos. Essa é a ordem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual a ocasião? Enquanto vai. Qual é a abrangência? Fazei discípulos de todas as nações. Jesus estava ali na Judéia, pregando, curando, ensinando as promessas feitas a Abraão, a Moisés, a Davi. E os judeus tinham um pensamento de que era só para eles. Mas sempre foi dito que era para todas as nações. Israel foi responsabilizado para anunciar isto a todas as nações. No chamado do pai da nação, do primeiro, quem foi o primeiro? Começa com A, Abraão, pai dos judeus. Veja lá em Gênesis 12, versículos 1 e 2, que diz a palavra de Deus. Gênesis 12, 1 e 2. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
Olha agora o versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, todas as nações, todos os troncos, todos os povos, línguas e nações. Nós vimos mais isto, de exemplos de gentios que se achegaram às tendas de Israel. Por exemplo, Raabe, a prostituta, foi englobada, foi salva da destruição, porque creu no Deus de Israel. Ela creu que ele ia fazer aquilo que estava prometendo. Tinha poder. Era uma muralha inexpugnável, indestrutível para a época, e foi destruída sem o toque das mãos. Ao ser anunciada a ira de Deus, foi-lhe dado o caminho da salvação. Crer no Deus Todo-Poderoso, e você será salva. E ela creu, e protegeu os espias, e foi salva ela e a família. Qual foi a marca que foi colocado no muro para não ser destruído? Um cordão vermelho feito em lençóis, né? Um cordão para marcar, escarlate, como o sangue de Jesus, que nos salva, que nos livra e nos limpa. Então foi estendido aos gentios, diz o Salmo 96, versículo 3. Anunciai, nós cantamos já em prosa e versos, né? Salmo 96. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Qual é a extensão para fazer discípulos? Não só com o vizinho, não só com o familiar, não só com a padaria, não só com o mercadinho, mas também deve ser anunciada em toda a terra, em todas as nações, em todos os povos. Romanos 10, Paulo vai citar o profeta Joel, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão a quem não conhecem? Como conhecerão se ninguém lhes contar, se ninguém lhes apresentar? Como é que vão apresentar? Como é que vão contar se não forem enviados? Forem enviados significa, vai, filho, esta igreja está enviando o missionário fulano, está aqui o sustento dele e as orações da igreja por ele. Né? Nós devíamos ter essa mentalidade de enviar também. Mas é necessário que a igreja esteja também estruturada, esteja estabelecida. Paulo tinha a pretensão de pregar a Espanha. Aí ele primeiro quer se estruturar, quer uma igreja estruturada em Roma, para dali ser enviado a mais além. Termina o livro de Atos e a gente não sabe como é que fica esse projeto deles, se teve andamento, se não teve, mas essa era a intenção. Pregar, falar aos romanos, à igreja de Roma, para dizer, é necessário ir além. É necessário anunciar a todos os povos. Mas tem que ter a igreja estruturada. Se nós somos a igreja estruturada, cabe-nos a nossa região, o nosso vizinho, nosso parente, no mercadinho, na padaria. Mas também, irmãos, é um chamado tremendo. E para longe, para outras línguas,
outras tribos. E aquele que manda vai capacitar. Agora entendam, o capacitar, o sustentar de Deus é através da igreja, é através do seu povo. Esse é o meio pelo qual ele escolheu. A gente fica pensando de tanta coisa feia que a gente vê, né? Pessoas mentirosas, tirando proveito, fazendo. Aí a gente até desanima. Não vou mandar dinheiro, não, sei lá, esse cara está fazendo. Tem, acontece. Há também missionários que foram abandonados no campo, que adoeceram, que tiveram problemas mentais terríveis, destruiu o lar, família, porque o telefone tocou. Meus irmãos, eles vão e precisam do sustento, precisa do apoio, precisa da oração, né? Há de se ter planejamento, e esta tem sido a luta da PMT, a agência de missões da Igreja Presbiteriana, de mandar com organização, com projeto, com formação, com orientação, preparação, não é de qualquer jeito. E acompanhamento, e apoio, sabendo quem é, onde está, como está o trabalho, manda o relatório, está precisando de ajuda, como é que está aí? Tem esse acompanhamento pela PMT. Né? Então, de modo que o missionário que está ali filiado à PMT, está lá o Ney, ampliou o quadro, um novo material que veio, uns quadrinhos mais ampliados, o nome do Tiago e do Albano está em siglas, sem a foto, mas no quadro menor você vai ver a fotinha deles como já os utilizamos aí, né? Mas são missionários, todos eles ali que passaram pelo projeto, apresentaram o projeto Oasis, que é o projeto do Tiago, foi apresentado à PMT, avaliado, calculado riscos, tudo para fazer acontecer de fato e de verdade aquele projeto. E esse relatório que ele nos manda, quer em PDF ou em vídeo, é também mandado à PMT, para fazer o acompanhamento deles. Né? Então, é nesse sentido que Deus tanto manda ir, como tem poder e autoridade, e também é Ele quem sustenta, é Ele quem faz, e está usando como instrumento aquele missionário. E toda a provisão, todo o apoio está estruturado com a igreja. Uma coisa não tira a outra, né? O projeto, o apoio, o sustento, a oração faz parte deste mandamento do Senhor. Vai pregar em todos os povos, também não só os de perto. Veja então que em Apocalipse também está escrito que todos os povos, línguas, tribos e nações são abençoados. Todas as famílias da terra serão abençoadas e estarão representadas ali diante do trono do Cordeiro. Pelo cumprimento, então, da abrangência desta ordem. O pão da vida deve ser compartilhado em todas as nações. Então, nós vimos qual é a razão? Porque ele é poderoso, tem autoridade e poder. Qual a ocasião? Em todo o tempo, enquanto vamos, enquanto caminhamos. Tendo ido, prega. Qual a abrangência? Não só os de perto, mas também em todas as nações. Qual é o conteúdo? Vejamos um pouquinho no versículo 19. Você marcou aí onde nós estávamos? Mateus 28? Eu não marquei, agora tem que achar aqui, ó. Sim, mas eu não marquei aqui, né?
Muito bem, versículo 19, e portanto fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazendo o quê? Qual o conteúdo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então notem, não é simplesmente falar. Às vezes a gente entra numa rotina, né, de repetição, aí o pastor traz umas questões, respondam, vamos ver se nós compreendemos bem, né? Gosto de pensar, deixe-me ver se eu ensinei direito. Nem sempre a culpa é de quem está aprendendo, às vezes não ensinou direito. As perguntas vão nos trazer a memória, vão nos fazer raciocinar. Deixa eu ver se eu entendi isto, né? Sei de tudo até que me pergunte alguma coisa. Perguntou, não sei. Mas nós precisamos saber apresentar a razão da nossa fé, ensinando-os a guardar, a entender, a ter em mente a sã doutrina, tudo que eu vos tenho ensinado, tudo que eu vos tenho ordenado. O Senhor tem nos mandado, tem nos ordenado pregar o Evangelho, anunciar a boa nova da salvação. É necessário, porque vão perguntar para você, vai salvar do quê? Você precisa ter a resposta: da ira de Deus, libertar das trevas, trazer para a luz, trazer para o reino do Filho amado, orientar devidamente, ensinando aquilo que o Senhor nos ensinou, ensinando que devem se arrepender dos seus pecados, ao contrário do que o mundo nos manda fazer. Há muitos anos o mundo já nos ganhava com a musiquinha: quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem. E vai enchendo o ego da pessoa: não se arrependa, você fez e acabou, ninguém tem nada com isso. O Evangelho diz: arrependei-vos, arrependei-vos, muda a mente, muda o pensamento, está errado, é assim que Deus quer, é assim que Deus exige de nós. Arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. O arrependimento vem com a conversão vem da regeneração, que vem através da pregação. Preguem o Evangelho, insta, quer a tempo, quer fora de tempo. Prega o arrependimento. Jesus resume todos os mandamentos em apenas um: amai. Amar a quem? A Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo: ensine tudo que eu vos tenho ordenado. Deve haver mudança. A pessoa tem que ficar mais parecida com Jesus, mais parecida com aquilo que ele tem nos ensinado. Somos o seu corpo, ele é o cabeça é que manda. Como é que age? Como é que faz? E como é que a pessoa vai saber? Ensina toda a Escritura. Prega toda a Escritura. Né? O discipulado não é uma coisinha simples. Eu fiz um tempo na igreja, lá no Parque Erasmo, onde estávamos, um curso ou uma série de estudos bíblicos com um livreto da nossa editora de discipulado. Questões que precisam ser respondidas
quando a pessoa aceita Jesus e você vai precisar ensiná-la. É uma benção. Quem sabe, em breve, a gente possa trabalhar isto, para poder fazer um discipulado, um acompanhamento, conduzir a pessoa realmente aos pés de Jesus. Né? Então, o conteúdo é este: batizando-os e ensinando tudo o que vos tenho ordenado, tudo o que eu vos tenho ensinado. É a palavra de Deus, o Verbo encarnado nos ensinando. Conclusão, meus irmãos, nós devemos agir como aquele mendigo. Levar o pão da vida àqueles que estão famintos, onde quer que nós estejamos. Se o chamado é para perto, façamos e cumpramos a nossa parte. Se é para longe, se disponha. Entra no projeto. Programe-se para também sermos instrumentos do Senhor a outros povos e a outras línguas. Assim, o que devemos fazer? Esta atitude de consagração da nossa vida ao Senhor. Senhor, eu tenho ouvido a tua voz. Eu tenho ouvido o que o Senhor está mandando. Senhor, eu não tenho forças. Me ajuda. Me dá sabedoria, me dá renovo da minha fé, me dá intrepidez, coragem, como cantamos há pouco, né? Para estarmos fazendo e cumprindo a ordem que o Senhor tem dado. Então, a ordem não é ide, mas fazei discípulos. Vamos consagrar então a nossa vida ao Senhor nesse instante.